Olá, colegas. Eu me chamo Jéssica Soares de Souza e eu e a minha colega Maiara Criski Lopes estaremos apresentando o nosso trabalho final de Seminário Integrador 3, a escola e o contexto atual. Nosso trabalho se chama Christmas Carol and the Grinch, Working with Intertextuality and Universal Values. O nosso trabalho, então, parte de duas questões articuladas às disciplinas cursadas ao longo do semestre, sendo que a primeira é referente à disciplina de Literatura Inglesa 2, ministrada pelo professor Alan Peter Fear, que implica em escolher uma obra literária, então, de língua inglesa trabalhada ao longo do curso, e explicar como que ela pode ser usada para explorar aspectos culturais e promover a compreensão intercultural. A segunda questão, então, foi da cadeira de Língua Inglesa 2, da professora Paula Cortese. É baseada na abordagem de ensino escolhida e na obra literária mencionada a seguir, que nós criamos algumas atividades de leitura. Essas atividades de leitura têm objetivos específicos e procuram atender a certas necessidades e habilidades que querem ser desenvolvidas com os alunos. Então, especificamente, nós pensamos dentro dessas skills and goals ditadas pela BNCC, que a nossa ideia seria trabalhar essa obra que nós vamos citar, uma turma de ensino médio, por meio de uma sequência didática, com as habilidades principais sendo as aqui destacadas. A compreensão e análise dos processos de produção e circulação de discursos em função de interesses pessoais e coletivos, então relacionados à perspectiva do Dickens ao escrever essa obra. Analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes no discurso, e observar criticamente relações de poder e perspectivas de mundo nos discursos de diversas práticas de linguagem. A obra que nós escolhemos, então, foi A Christmas Carol, escrita pelo Charles Dickens, que conta a história de Ebenezer Scrooge, um senhor já bem velho, que vive uma vida amargurada, é um senhor avarento e também muito ganancioso. Ele detesta o Natal e tudo que traz felicidade. Ele é visitado, então, por 4 espíritos, sendo que o primeiro deles é o companheiro de trabalho dele, o Marley, e né, ele aparece, então, uma noite para ele com várias correntes, explicando para ele que se ele não mudasse o comportamento e a postura dele com relação às outras pessoas, ele teria um fim bem trágico. Né? Então, ele avisa que ele vai ter que passar, ele vai ser visitado por mais 3 espíritos, sendo eles o fantasma do Natal passado, o fantasma do Natal presente e o fantasma do Natal futuro, que vão levar ele a refletir, então, sobre a vida egoísta, despertando nele o arrependimento e a busca por redenção e uma vida mais empática. Previous Knowledge and Discussion. Nós sugerimos, então, que inicie essa sequência didática com um levantamento de conhecimentos prévios, com uma discussão sobre o que os alunos já sabem sobre a história e os personagens. Nós entendemos que esse personagem é, de certa forma, um arquétipo, se tornou uma história bem universalizada, que tomou já várias iterações. Mas, se os alunos não conhecerem ele, não tiverem um grande repertório sobre isso, que pode acontecer, nós sugerimos mostrar diferentes versões criadas ao longo dos anos, através de filmes, de HQs, de outros meios. Então, dentro da obra estudada, nós exploraremos o contexto histórico em que a obra foi escrita, levando em consideração que ela foi escrita na era vitoriana, né? Uma era que explorou muito o trabalho infantil e outras mazelas sociais também. Também abordaremos a intenção do autor ao escrevê-la. Né? Trabalharemos os temas universais como a empatia, a solidariedade, a partilha, o perdão e transformação. E as características do personagem principal, que então é o Scrooge. Context and Meaning. Nós adaptamos esse artigo sobre a obra no seu
contexto histórico e seu significado para que se tornasse mais acessível e enxuto em inglês para os alunos. Então, é um artigo da Ellie Theater, e a ideia é que primeiro eles realizassem a leitura em inglês dessa adaptação, para depois realizar em português, com adaptações podendo ser feitas conforme a necessidade dos alunos, né, para facilitar ainda mais, ou podem ser desafiados. A segunda leitura, então, seria em português, e os alunos vão ter o auxílio tanto na primeira quanto na segunda desse organizador aqui, para trabalhar vocabulário novo ou desconhecido. Então, conforme eles vão lendo o texto em inglês, eles vão anotando novas expressões, palavras que eles podem não conhecer ou não entenderam bem mesmo o contexto. E na segunda leitura, eles vão procurar o significado e a tradução dentro do contexto. Aqui estão os textos side by side, essas são as duas versões adaptadas que nós fizemos. Esses textos são adaptados por nós e eles abarcam um pouquinho sobre a história da Inglaterra nessa época. Eles falam brevemente sobre a Revolução Industrial, o êxodo rural e o trabalho infantil, que são os fatores que motivaram a escrita dessa história, né? E sobre o papel transformador que ela assumiu nesse contexto e os significados por trás dos personagens e dos valores abordados. A gente pensou, então, numa atividade de compreensão, onde os alunos eles vão discutir em pequenos grupos, né? Ou eles podem escolher responder também perguntas escritas, dependendo do nível de autonomia deles com relação à língua inglesa, né? Caso eles optem por responder essas questões, nós escolhemos essas três, então, que são quais são as três características do tempo em que Dickens escreveu A Christmas Carol, qual o objetivo do autor com relação a essa publicação e qual a mensagem do livro é relevante até hoje. Depois nós pensamos em uma atividade de leitura da obra, né, também levando em consideração o nível de leitura da turma, onde o professor deve optar por uma versão adaptada, né, a gente pensou numa versão adaptada, visto, né, o tamanho do texto e também a complexidade dele. E talvez em uma prática onde o professor possa fazer uma leitura guiada, né? Onde ele pode ler junto com os estudantes, então, essa versão adaptada, fazendo algumas pausas para verificar o nível de compreensão dos estudantes. Né? A gente achou bem importante isso. E também, para poder reforçar, né, o atendimento deles com relação à obra, assistir um curta-metragem para auxiliar a compreensão da narrativa. Para trabalhar, então, com a intertextualidade, nós pensamos em trazer um personagem que é, de certa forma, mais acessível para eles, que seria o Grinch. Nós projetaríamos esse curta-metragem original e, ao contrário do anterior, que serve como um complemento, esse seria uma parte não facultativa da sequência didática, né, para trabalhar esse contraste entre personagens. E nós discutiríamos, então, os pontos em comum entre as duas histórias e entre os dois personagens. Esse curta original é baseado na obra do Dr. Seuss, então pode até se fazer essa relação com outro autor, que é também de outro país, e ele pode ser facilmente encontrado online. Por fim, os alunos iriam esquematizar as diferenças e similaridades entre os personagens e entre a história, usando um organizador gráfico com um diagrama de Venn ou um double bubble map. Aqui nós sugerimos que o foco seja nos personagens, para focar já na última atividade. Como última atividade, nós pensamos, então, numa atividade de escrita, onde os alunos devem escolher, né, essa atividade seria avaliativa, onde eles devem escolher uma das personagens, ou o Grinch ou o Scrooge, levando em consideração que eles têm personalidades bem similares, para o qual eles irão escrever uma carta falando sobre valores universais, então associados à generosidade, perdão, transformação, a visão pessoal sobre o Natal, ou opinião sobre o personagem e a história. Por fim, a gente tem aqui, então, os nossos créditos, as referências, né, que nós usamos. Nós usamos, então, a BNCC, a obra do Charles Dickens e os vídeos do YouTube.
Obrigada.